Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, gente. Olha aqui o tapetinho que nós vamos fazer hoje. O tapete econômico, que eu falo que é o econômico tradicional, que já temos no canal, só que ele repaginado, gente. Esse tapete, eu reproduzi ele através de uma foto que me enviaram. E sempre, por isso que eu falo, coloco o nome na foto pra gente achar. Quando não tem nome, não tem como eu falar. Mas eu fui pesquisar e tem no Instagram, gente, uma artesã que ela chama Sil Emídio. Tem lindos trabalhos que ela trabalha bastante com essa técnica de fazer o baixo relevo, tá? Tem vários modelos que ela faz e faz essa técnica que fica muito bonito e dá um diferencial no nosso tapete que a gente já tem, tá? Então, eu dou os créditos a ela, que eu fiz através da foto, com algumas modificações, não exatamente igual da foto, mas eu me inspirei na foto dela. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês gostem. Olha, esse tapete, ele fica medindo 73 centímetros nesse comprimento maior e 42 centímetros aqui de largura. É um tapete econômico, ele gasta apenas 320 gramas de barbante. Eu fiz em duas cores, porque é isso que dá o diferencial dele, você fazer essa alteração de cor, tá? Se você fazer de uma cor só, ele fica bonito, mas não destaca tanto, assim, o bico dele. Então, é um bico que a gente já tem, tradicional, só que feito, em vez do picô, a gente faz ele só em pontos baixos. Eu achei que o resultado ficou muito lindo, espero que vocês gostem. Pra quarto de bebê, gente, arrasa esse tapete, tá? Pode ser pra qualquer lugar também, mas pra quarto de bebê ele fica muito lindo, quarto de criança, quarto de bebê. Então, é isso, vamos pra aula, lembrando que eu usei o barbante gota número 6 e agulha número 4. E você pode também utilizar a agulha 3,5, tá? Sem mais delongas, depois eu venho com mais informações com a resenha, mas vamos lá pro vídeo, gente. Espero que vocês gostem. Um beijo, já vai se inscrevendo no canal e dando um joinha. Iniciar o trabalho com rosa bebê, é o barbante número 6 e agulha número 4. Você também pode utilizar a agulha número 3,5. Vou dar uma laçadinha e aqui faço a primeira correntinha. A partir dessa correntinha, eu vou fazer um total de 49 correntinhas, tá? Então, já tem 1, 2, 3, 4, 5, vou fazendo assim por diante. Nunca esqueço de dizer para não apertar muito a correntinha, porque depois a gente vai trabalhar dos dois lados e aí dificulta, tá? Então, já tenho 5, vou fazer as minhas 49 e já venho. Fiz as 49 correntinhas, laço, vou contar a partir da agulha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na quinta correntinha, vou introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Aqui ainda faço mais 2 pontos altos. Um em cada correntinha de base. Então, aqui eu fiquei com a curvinha e mais 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou na base, pulo 2 correntinhas. 1, 2, a partir da terceira, faço um novo grupinho de 3 pontos altos. Um do lado do outro. 2 e 3. Faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base. E aqui, a partir da terceira correntinha, eu vou fazer um grupo com 24 pontos altos. Um em cada correntinha de base. Ó, 2... No próximo 3, no próximo 4 e assim por diante até eu ficar com 24 pontos altos. Fiz um grupo com 24 pontos altos. Agora eu vou terminar a carreira igual que nós começamos. Vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e a partir da terceira faço 3 pontos altos. Um grupinho de 3 pontos. Um para cada correntinha. Aí, faço 2 correntinhas, vou na base, pulo 2 correntinhas e vou finalizar com 4 pontos altos, ó. Um para cada correntinha que sobrou. 2, 3 e 4. Então, aqui eu iniciei com um grupinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. O grupinho de 3, pula 2 correntinhas de base e 2 correntinhas, o grupinho de 24 pontos.
2 correntinhas de separação, pula 2 de base. Grupinhos de 3, 2 correntinhas, pula 2 de base e finaliza com um grupinho de 4 pontos altos. Vamos iniciar a segunda carreira. Daqui mesmo, onde a gente terminou, eu vou subir 1, 2 e 3 correntinhas. Eu vou usar esse último ponto alto como base, para mim fazer um grupinho de pontos altos. Então, aqui eu já tenho um ponto, eu venho aqui dentro, faço 2, venho aqui dentro, faço 3, até completar 7 pontos altos. Deixa eu fechar aqui, 7 pontos altos aqui dentro. Fiz os 7 pontos altos, contando com as correntinhas, as 3 correntinhas que subimos. Agora, eu já vou pegando esse fiozinho aqui pra ir arrematando e vou fazer sobre esses pontos, um ponto pra cada ponto de base, ó. Então, eu venho aqui no pezinho do primeiro, faço um ponto alto. Venho sobre o segundo e faço um ponto alto. E venho sobre o terceiro e faço mais um ponto alto. Agora, aqui no espacinho de 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Então, nós ficamos aqui na curvinha com 7 pontos altos. Depois, repetimos esses aqui de base, os 3, e fiz 2 pontos no espaço de 2 correntinhas. Agora, eu faço 2 correntinhas. Pulo esse grupinho de 3 pontos, vou aqui no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas, ó, fiz os 3 no espaço de 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e a partir do terceiro, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto de base, deixando 2 pontos sem trabalhar. Ó, sigo fazendo assim, um ponto para cada um de base. Até chegar lá quase no finalzinho, que nós vamos deixar 2 pontos sem trabalhar. Trabalhei aqui deixando 2 pontos sem trabalhar, nós ficamos com um total, pulei os 2 do início e os 2 do final, 20 pontos altos aqui nesse grupinho. Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo esses 2 e no espaço de 2 correntinhas vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Agora, eu faço 2 correntinhas e esse lado da curva eu vou trabalhar igual eu fiz no outro. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Fica assim. Aqui, esses 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada um de base. Então, repito esses 3 pontos altos e vai ficar um sem trabalhar. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos. Ficou o último ponto sem trabalhar. Aqui nós vamos servir também, ele vai servir de base pra gente trabalhar os 7 pontos altos do cantinho. Então, eu vou aqui dentro e faço 1, 2, assim por diante, até completar 7 pontos altos aqui dentro. Trabalhei a curvinha desse lado, fiz os 7 pontos altos, tudo aqui dentro daquele ponto alto que ficou deitadinho. Agora, repito desse lado os 3 pontos altos. E aqui no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Então, tudo que a gente fez do outro lado, na outra lateral, eu vou fazer agora aqui nessa lateral. Então, faço 2 correntinhas, no espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou lá sobre o grupinho do meio, pulo os 2 primeiros, a partir do terceiro, trabalho ponto alto sobre ponto alto, até deixar os 2 últimos sem trabalhar. Trabalhei toda a parte do meio, fiquei com 20 pontos altos, ó, deixando os 2 primeiros e os 2 últimos sem trabalhar. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou lá no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Igual do outro lado. Agora, 2 correntinhas. No espaço, vamos fazer 2 pontos altos. E finalizar a carreira repetindo esses 3 pontos de base. Um para cada de base. Cheguei no final da volta, vou lá na terceira correntinha
onde iniciamos, contando de baixo para cima, e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, nós terminamos a nossa segunda carreira e o trabalho está ficando assim. Depois eu vou cortar esse fiozinho. Agora, na terceira carreira, vou subir 1, 2 e 3 correntinhas. Eu venho aqui no mesmo pezinho, onde eu subi as 3 correntinhas e faço mais um ponto alto. Então, sobre o primeiro ponto, daqueles 7 que nós temos, eu fiquei com 2 pontos. Então, sobre os 3 primeiros, eu vou fazer 2 pontos em cada. Sobre o quarto, apenas 1. E sobre os 3 últimos, 2 pontos em cada um também. Então, deixa eu fazer aqui com vocês. Esse lado, que aí depois o outro lado vai ser igual. Primeiro, eu já fiz 2, vou sobre o segundo, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Sobre o terceiro, 2 pontos no mesmo lugar. Sobre o quarto, que é o do meio, faço apenas um ponto alto. E aqui os 3 últimos, no próximo faço 1, 2 no mesmo lugar. O próximo, 1, que é o sexto, e 2 no mesmo lugar. E sobre o sétimo da curvinha, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, assim nós trabalhamos a curvinha. Tem 7 pontos da carreira anterior, fiz 2 pontos altos em cada um sobre os 3 primeiros, o do meio apenas 1, e sobre os 3 últimos, 2 pontos em cada ponto de base. Agora, a gente vira para trabalhar a lateral. Essa lateralzinha sempre eu vou fazer assim, vou repetir os pontos que eu tiver aqui de base. Então, tenho 3, 4 e 5. E aqui no espaço de 2 correntinhas, vou sempre aumentar 2 pontos altos. Vou fazer 2 pontos altos aqui, então ficou com 7 nessa carreira. Logo depois do último aumento, lá da curva, fiz os 7 pontos altos. Aí, faço 2 correntinhas, vou no próximo espaço de 2 correntinhas e faço um grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas lá no grupo do meio, vou seguindo fazendo a mesma coisa. Pulo os 2 primeiros, a partir do terceiro, trabalho ponto alto sobre ponto alto, até faltarem 2 sobre esse grupo do meio. Sobre o grupo do meio, ó, pulando os 2 primeiros e deixando os 2 últimos sem trabalhar. Nessa carreira eu fiquei com um grupo de 16 pontos altos. Agora, sigo a carreira fazendo 2 correntinhas. Aí, não trabalho nesses 2 e no espaço de 2 correntinhas faço 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui nós vamos se aproximando da nossa curva. Pulo esse grupo no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. E aqui eu vou repetir os pontos altos até chegar naquele primeiro da nossa curvinha, que forma os 7 pontos altos. Então, aqui faço um sobre o primeiro, sobre o segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí, contando com esses 2 que fizemos aqui, ficamos com 7, igual nós ficamos aqui desse lado. Agora, eu começo os 7 pontos da curva, faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Sobre os 3 primeiros, 2 pontos altos em cada. Então, no segundo, 2 pontos altos. No terceiro, 2 pontos altos. No quarto, apenas um ponto alto. E sobre os 3 últimos, 2 pontos altos para cada de base. Aí, viro e começo a trabalhar a outra lateral, que nós vamos fazer igualzinho fizemos aqui desse lado. Então, esses pontos eu vou repeti-los. Vou ficar com 5 pontos, ó. 2, 3, 4 e 5. E aqui no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ficando com um total de 7, que é o que ficamos lá do outro lado. E na outra curva também. Agora, 2 correntinhas. Pulo esse grupinho. No próximo espaço,
3 pontos altos. 2 correntinhas e sobre o grupo do meio eu vou fazer a mesma coisa. Pulo os 2 primeiros, a partir do terceiro, vou formar um grupo de 16 pontos altos. Completei os 16 pontos, deixei aqui os 2 primeiros sem trabalhar e deixo os 2 últimos também. Faço as 2 correntinhas, no espaço 3 pontos altos, 2 correntinhas, e aqui vou finalizar a carreira fazendo os 2 pontos aqui no espacinho. E vou repetir todos esses pontos de base. Até chegar lá onde nós iniciamos. Ó, fiquei com 7 pontos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizando a nossa terceira carreira. Tô contando a partir dessa. 1, 2 e 3. E assim tá o nosso trabalho, já vai dando pra ver o desenho aqui do meio. Agora, a partir da quarta carreira, que vamos iniciar agora, eu vou começar a fazer os 6 motivos aqui do canto. Então, aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou caminhar pro próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Subo 1, 2 e 3 correntinhas, vou no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Aqui eu vou dar início ao primeiro motivo. Faço 2 correntinhas, vou na base e pulo um ponto de base. E no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base e no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer isso por 6 vezes. Aqui já fiz 3 vezes, aí faço 2 correntinhas, pulo um de base e no próximo, 2 pontos no mesmo lugar. 2 correntinhas, vou na base, pulo um ponto e no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer agora o 6º motivo. 2 correntinhas, pulo um de base, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui na curvinha, ficamos assim. Caminhei pro próximo ponto, depois que a gente finalizou com ponto baixíssimo. Fiz 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas. Pulei um de base, mais 2 pontos altos. Então, formamos 6 duplas de pontos altos. Agora, aqui na lateral, eu faço 2 correntinhas. Vou na base, sobre esse grupo, e pulo um ponto. E a partir do segundo, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. 3, 4, que tem aqui, 5, 6 e 7. E aqui no espaço de 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos, ficando com um total de 9. Faço 2 correntinhas, pulo esse grupinho e vou aqui, antes do nosso meio, no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos, no mesmo lugar. 2 correntinhas, vou lá no nosso grupinho do meio, pulo o primeiro e o segundo, e a partir do terceiro, trabalho ponto alto sobre ponto alto, deixando os 2 últimos sem trabalhar. Trabalhei o grupinho do meio, fiquei com um total de 12 pontos altos, tô deixando os 2 primeiros e os 2 últimos sem trabalhar. Faço as 2 correntinhas, pulo os 2 no espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas e vamos caminhando lá para nossa curvinha, pulo esse grupinho no espaço, faço 2 pontos altos. Igual nós fizemos aqui desse lado, estou fazendo deste lado. E aqui trabalho ponto alto sobre ponto alto, até completar 9 pontos, ó. Então, já tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9, que é a mesma quantidade que eu fiquei aqui antes de ter os meus 6 motivos. Então, eu fiz os 9 pontos, faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, vou na base, pulo um ponto e no próximo 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas, deixa eu virar assim, fica mais fácil de vocês verem. Pulo um de base e no próximo 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui nós vamos formar também 6 duplas separadas por 2 correntinhas. Eu tenho 3, 2 correntinhas, pulo um de base, aqui eu faço 2. 2 correntinhas, pulo um de base, aqui eu faço 2 pontos. 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui eu já completei as minhas 6 duplas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, nessa lateral, eu vou trabalhar igualzinho eu fiz aqui, ó. Tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir nessa lateral. Então, eu fiz 2 correntinhas, pulo um ponto de base, e aqui vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até o espaço de 2 correntinhas, onde nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, trabalhei os pontos sobre ponto, e aqui no espaço 2 pontos altos. Fiquei com 9 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o grupinho, antes do meio faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, aí sobre o grupo do meio eu vou fazer a mesma coisa. Eu pulo os 2 primeiros e trabalho ponto alto sobre ponto alto até faltarem 2. Aqui dessa parte do meio. Trabalhei a parte do meio, fiquei com 12 pontos altos. Assim como eu fiquei desse lado também. As 2 correntinhas. E aqui vou finalizar a carreira do mesmo jeito que tenho aqui desse lado. No espacinho 3 pontos altos, 2 correntinhas. Faço os 2 pontos nesse espaço e ponto alto sobre ponto alto até completar 9 pontos altos. Então, trabalhei os 9 pontos altos, agora eu finalizo a carreira. Fazendo 2 correntinhas e aqui na terceira correntinha onde iniciei, fecho fazendo um ponto baixíssimo. Terminamos a nossa primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Vamos iniciar agora a carreira de número 5, então já está formados aqui os 6 motivos. Agora nós vamos começar a aumentar um ponto em cada um deles. Subo 1, 2, 3 correntinhas, vou no próximo ponto e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço 1, venho no mesmo lugar e faço um aumento. Então, eu tinha 2 pontos, agora eu passei a ter 3. 2 correntinhas, vou no próximo, faço a mesma coisa. No primeiro ponto, faço apenas 1 e no segundo, faço 2 no mesmo lugar. Então, em todos os 6 motivos, nós vamos aumentar um ponto a cada carreira. 2 correntinhas, vou no próximo e a mesma coisa. E faço isso por todos os motivos restantes. Ó, trabalhei toda a curva, nós aumentamos um ponto em cada motivo. Cada motivo eu falo aqui, cada pétala ou cada motivo. Então, eu aumentei um ponto, passamos de 2 para 3 nessa carreira, e sempre as 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui no último, vou virar para trabalhar a lateral. Faço 2 correntinhas, vou repetir todo esse grupo aqui de pontos altos e no espaço de 2 correntes, fazer 2 pontos altos. Então, só ir trabalhando ponto alto sobre ponto alto e aqui no espaço fazer 2 pontos. Então, trabalhei aqui, como falei pra vocês, ponto alto sobre ponto alto e 2 no espaço. Então, fiquei com um total de 11 pontos altos. Aqui nessa parte sempre fica, quando a gente tá fazendo um desenho, sempre fica número ímpar. Faço 2 correntinhas, venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Agora, eu cheguei para trabalhar o grupo do meio, faço 2 correntinhas,
pulo os 2 primeiros pontos e a partir do terceiro, trabalho ponto alto sobre ponto alto, até deixar em 2, sem trabalhar aqui no final. Trabalhei o grupo do meio, pulando os 2 primeiros e deixando os 2 últimos sem trabalhar. Fiquei nessa carreira com 8 pontos altos. Agora, 2 correntinhas, damos sequência aqui na carreira. Pulo os 2, no espaço de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 2 correntinhas. Vou lá sobre o grupinho que é antes da nossa curva, faço 2 pontos aqui no espaço de 2 correntinhas e repito todos esses pontos altos até chegar lá na curvinha. Trabalhei os 2 pontos aqui no espaço de 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Também ficamos com 11 pontos altos. Todas as pontas aqui de uma lateral e na outra, e do outro lado também, fica com o mesmo número de pontos por carreira, tá? Então, eu iniciei essa carreira, o mesmo tanto que eu vou ter aqui, eu vou ter aqui também, os 11 pontos. Aí, depois daqui e aqui pra finalizar a carreira. Agora, vamos trabalhar a curva do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. 2 correntinhas e aumentar um ponto em cada motivo aqui da nossa curva. No primeiro, eu faço um ponto alto e no segundo, 2 pontos altos. As 2 correntinhas. E sigo trabalhando desse jeito por todos os motivos. Fiz toda a curva, cada motivo ficou com 3 pontos e as 2 correntinhas. Agora eu faço 2 correntinhas e vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Aqui eu vou repetir o grupinho de pontos altos, fazer 2 nas 2 correntinhas. Pular o grupinho, fazer 3 pontos altos aqui. E vamos para a parte do meio. Aí, a gente pula os 2 primeiros, faz ponto alto sobre ponto alto e pula os 2 últimos. E aqui, eu finalizo junto com vocês. Então, eu trabalhei toda a lateral, repeti o grupinho, 2 pontos. 2 correntinhas, o grupinho, fiquei com 8 pontos aqui na parte do meio. Fiz o grupinho, no espacinho de 2 correntinhas e finalizei com os 11 pontos altos. Fiz 2 aqui no espaço. E ponto alto sobre ponto alto. Agora, vamos finalizar a carreira fazendo 2 correntinhas, indo lá na terceira correntinha de baixo pra cima e fecho com um ponto baixíssimo. E assim tá o nosso trabalho com a carreira de número 5 finalizada. Vamos iniciar a carreira de número 6, vou subir 1, 2 e 3 correntinhas. Vou no próximo ponto alto do primeiro motivo e faço um ponto alto sobre o ponto de base. No próximo, faço um ponto alto. Aí, aqui no último ponto, coloco mais um ponto alto, fazendo um aumento. Então, a gente passa de ter 3 pontos para 4 nessa carreira. As 2 correntinhas sempre, de separação. Vou pro próximo e vou repetindo a mesma coisa. Sobre os primeiros, um ponto alto sobre cada de base. E no último, 2 pontos altos no mesmo lugar. As 2 correntinhas e vou trabalhar assim o restante dos motivos, passando de 3 para 4 pontos altos. Toda a nossa curva, cada motivo ficou com 4 pontos. Agora, viramos para trabalhar a lateral. 2 correntinhas, vou repetir todo esse grupinho e fazer mais 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntinhas. Repeti os pontos e fiz 2 aqui no espacinho. Nós ficamos com um total de 13 pontos altos. Faço as 2 correntinhas e antes aqui do grupo do meio, faço um grupinho de 3 pontos altos. No espaço de 2 correntinhas. Fiz o grupinho, 2 correntinhas. Vou pro grupo do meio e pulo o primeiro e o segundo. A partir do terceiro, faço ponto alto sobre ponto alto, deixando os 2 últimos sem trabalhar. Agora, nós vamos ficar com 4 pontos altos no grupo do meio. As 2 correntinhas, pulo os 2 aqui no espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas e vamos aqui antes da nossa curva fazer a mesma coisa, 2 pontos altos
e repetir ponto alto sobre ponto alto. Então, formei o grupo de 13 pontos altos aqui também, como lá do outro lado, antes da nossa curva. A curva desse lado igualzinho do outro. As duas correntinhas sobre os primeiros pontos, apenas um ponto alto para cada de base, e no último, 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo os aumentos. Duas correntinhas e faço o mesmo nos outros motivos, passando de 3 para 4 pontos nessa carreira. A curva desse lado, ficamos com 4 pontos em cada motivo. Agora a lateral, nós vamos repetir tudo que fizemos aqui desse lado, vamos fazer agora desse lado. As duas correntinhas, faço ponto alto sobre ponto alto. E no espaço de duas correntinhas, 2 pontos altos. Fiz os pontos altos sobre ponto alto e no espaço, 2 pontos altos. Ficamos com 13. Já fiz as duas correntinhas aqui antes do grupo do meio. 3 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas e no grupo do meio, pulo os 2 primeiros. A partir do terceiro, faço ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos ficar com os 4 pontos. Aqui na parte do meio, faço as duas correntinhas. E aqui um grupinho de 3 pontos altos. Fiz o grupinho de 3 pontos, as duas correntinhas. Pulo esse grupinho no espaço, 2 pontos altos. Aqui onde a gente vai formar os 13 pontos altos, agora sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Aí, fiz os 13 pontos altos, duas correntinhas e vamos finalizar a carreira. Na terceira correntinha, onde iniciamos, faço um ponto baixíssimo. Finalizando a nossa carreira de número 6. E assim está o nosso trabalho com a carreira de número 6 finalizada. Vamos iniciar a carreira de número 7, subo 3 correntinhas. Faço um ponto alto para cada um dos pontos de base até o último. Aqui no último a gente faz um ponto alto e no mesmo lugar um aumento. Aí eu passo de 4 pontos para 5 pontos altos em cada motivo nessa carreira. As duas correntinhas e faço a mesma coisa nos outros 5 motivos. Nos primeiros apenas um ponto alto. E no último, um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. As duas correntinhas, vou fazer o restante da curva. Trabalhei os 6 motivos, ficamos com 5 pontos em cada um. Agora, a lateral, faço duas correntinhas, venho aqui sobre o grupo de pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, chegando no espaço de duas correntinhas, faço 2 pontos altos. Eu fiz os pontos altos sobre ponto alto e no espaço de duas correntinhas, 2 pontos. Nós ficamos com um total de 15 pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, pulo esse grupinho, no próximo espaço, faço um grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Duas correntinhas. Pulo agora o grupinho do meio, de 4 pontos altos, e no próximo espaço, faço 3 pontos altos. No mesmo lugar. 1, 2 e 3. Duas correntinhas de separação, pulo esse grupinho de 3 pontos altos, e aqui faço 2 pontos altos. E vou repetir todo esse grupo de pontos altos, fazendo um ponto para cada de base, até chegar lá na nossa curva. Do grupo de pontos altos, fiquei com uns 15 pontos. Duas correntinhas e vamos repetir desse lado da curva, mesma coisa que fizemos no outro. Em cada motivo, um ponto alto para cada de base, sobre os primeiros. E no último, 2 pontos altos no mesmo lugar. E as duas correntinhas de separação e sigo fazendo todos os outros motivos do mesmo jeito. Fiz toda a curva, agora vamos para a lateral desse lado, que nós vamos fazer igualzinho fizemos do outro lado.
o grupinho de 15 pontos, o grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e inicialmente repetindo tudo que fizemos aqui, vamos fazer deste lado. Repetir toda a lateral, aí ficamos com o grupo de 15 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui os 2 grupos de 3 pontos altos, 2 correntinhas e finalizamos com os 15 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou na terceira correntinha onde iniciamos e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Finalizando nossa carreira de número 7. E assim tá o nosso trabalho até agora. Já estamos quase fechando aqui o nosso desenho. Carreira de número 8, subi nas 3 correntinhas. E aqui nas curvas vamos fazer a mesma coisa. Um ponto alto para cada ponto de base. Sobre os primeiros pontos altos. E no último, 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço as 2 correntinhas de separação e em todos os outros motivos faço a mesma coisa que fiz nesse. Aí nós vamos passando de 5 pontos na carreira anterior para 6 pontos nessa carreira em cada motivo. Fiz toda a nossa curva, ó, do mesmo jeito, cada motivo ficou com 6 pontos altos. Agora para lateral, faço 2 correntinhas e vamos repetir esse grupo de pontos altos. E aqui no espaço vou colocar 2 pontos altos. Só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. De todos os pontos e aqui no espaço fiz 2 pontos altos. Agora nós ficamos com 17 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo esse grupinho e aqui no meio, nesse espaço de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas. Agora, pulo esse grupinho, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E vamos repetir todo esse grupo de pontos altos, completando os 17 pontos até aqui. Fiz os 17 pontos, aí a gente chega aqui na curva. Igualzinho do outro lado, 2 correntinhas em cada motivo, ponto alto sobre ponto alto até o último, de cada motivo onde a gente faz um aumento. Aqui ponto alto, aí chega aqui no último, coloco um ponto alto no mesmo lugar, mais um ponto alto. As 2 correntinhas e faço o restante dos motivos, passando de 5 para 6 pontos nessa carreira. E toda a curva, igual fizemos do outro lado. Agora essa lateral, 2 correntinhas. Vou repetir os pontos altos sobre ponto alto, lá no espaço de 2 correntinhas, fazer 2 pontos altos. Os 17 pontos altos, aí faço 2 correntinhas, faço o grupinho aqui no meio de 3 pontos altos, 2, deixa eu voltar, 1, 2 e 3, 2 correntinhas, aí vamos fazer o grupo de 17 pontos altos desse lado. 2 no espaço e segue fazendo um ponto alto sobre ponto alto. Fiz todos os pontos, ficamos com 17 pontos altos também. Agora vamos finalizar a carreira. 2 correntinhas, vou lá na terceira correntinha onde iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo. Nosso trabalho com a carreira de número 8 finalizada. Vou iniciar a carreira de número 9, subo 3 correntinhas. Vou fazer o mesmo esquema que estamos fazendo nas curvas. Um ponto alto para cada de base, sobre os primeiros do motivo. E no último ponto nós vamos fazer um aumento.
No último ponto, faço um ponto alto e no mesmo lugar mais um ponto alto. Então, passamos de 6 pontos altos nessa carreira para 7 pontos altos nessa carreira, que vamos ficar em todos os motivos com 7 pontos altos. As duas correntinhas e sigo fazendo os outros 5 motivos da curva do mesmo jeito, que eu mostrei agora para vocês. E as duas correntinhas de separação. Eu terminei toda a nossa curva e já fiz aqui os pontos altos sobre ponto alto. E no espaço de duas correntinhas, 2 pontos altos. Nós ficamos com um total de 19 pontos. Agora, eu faço duas correntinhas. Já venho para o espaço de duas correntinhas e faço 2 pontos altos. E aqui, nós vamos repetir todo o grupinho de pontos altos, fazendo um para cada de base. Até formar os 19 pontos altos até aqui, antes da curva. Fiz todos os 19 pontos, aí chegamos na curva. Vamos fazer igual fizemos do outro lado, duas correntinhas. Para cada motivo, faço um ponto sobre cada um dos primeiros e no último, a gente vai fazer um aumento. No último, faço um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. As duas correntinhas, e vamos fazer o restante dos motivos, passando de 6 para 7 pontos em cada um. Toda a curva desse lado, vamos para a lateral, fazer duas correntinhas, repetir todo o grupinho e no espaço fazer 2 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos, aí as duas correntinhas, pulo o grupinho, no espaço, 2 pontos altos. E aí, seguimos fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui onde vamos finalizar a carreira. Os 19 pontos altos, aí vamos fazer as duas correntinhas. Vou vir na terceira correntinha onde iniciamos e fechar com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira de número 9. E assim está o nosso trabalho até agora. Vou iniciar a carreira de número 10, subo 3 correntinhas e vou fazendo a mesma coisa que a gente veio fazendo até agora. Em cada motivo, vou fazendo um ponto alto sobre os primeiros. E chegar no último, vou fazer um ponto alto, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto, fazendo um aumento. Então, a gente passou de 7 pontos na carreira anterior para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nessa carreira. As duas correntinhas e vamos seguir fazendo a mesma coisa nos outros motivos. Igualzinho fizemos aqui. Falei toda a curva, cada motivo, né, que eu falo que são essas pétalas aqui, ficaram 8 pontos altos. Agora, a gente vai iniciar a lateral. Faço duas correntinhas, e aí a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vai fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço que sobrou, e vai continuar fazendo os pontos altos. Então, eu vou iniciar, quando chegar aqui no meio, eu faço com vocês. Só ir fazendo um ponto para cada de base. Trabalhei todos os pontos altos, fizemos aqueles 19 da carreira anterior. Aqui no espaço de duas correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E sigo aqui o restante da parte reta, trabalhando um ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá antes da curva. Fiz toda essa parte do meio em pontos altos. Nós ficamos daqui até aqui com 40 pontos altos, tá? Preenchemos aquele espacinho, então deu 40 pontos altos nessa parte reta. Agora, eu faço duas correntinhas e vou iniciar a nossa curva, como estamos fazendo até aqui. Um ponto alto para cada de base sobre os primeiros.
até chegar no último, onde a gente vai fazer um aumento. Faz um ponto alto e no mesmo lugar mais um ponto alto. As duas correntinhas. E é só seguir fazendo a mesma coisa em todos os outros motivos. Nós tínhamos 7 na carreira anterior, passamos a ter 8 pontos altos em cada motivo nessa carreira. Eu vou fazer o meu restante e já venho novamente. Ali toda a curva, ficando com os 8 pontos em cada motivo. Agora vamos fazer a parte reta desse lado. Somente fazendo os pontos altos sobre ponto alto, chegar no espacinho de duas correntinhas, fazer 2 pontos altos e completar aqui a parte reta com os pontos altos sobre pontos altos desse lado. Que eu já fiz as duas correntinhas, o primeiro ponto, e sigo fazendo todos os 40 pontos. Completei a parte reta, daqui até o outro lado, 40 pontos. Agora, eu faço as duas correntinhas e finalizo na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira de número 10. E assim está o nosso trabalho com a carreira 10 finalizada. Agora, para a carreira 11, gente, eu só vou explicar e vocês vão fazer, porque é bem fácil. Vou iniciar a carreira 11 fazendo as 3 correntinhas e permanecer fazendo igual a gente fez até agora. Um ponto alto para cada um dos primeiros do leque do nosso motivo e no último fazer um aumento. Vou fazer isso nos 6 motivos com as duas correntinhas. Chegar aqui na parte reta, nós vamos repetir ponto alto sobre esses 40 pontos. Chega aqui na curva, novamente, um para cada de base e no último um aumento. As duas correntinhas, aqui nessa parte reta, os 40 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa volta número 11. Eu vou fazer a minha e já venho com vocês pra gente começar a carreira 12, que aí a gente vai trocar de cor e eu vou explicar tudo. Fiz as duas correntinhas, depois de fazer toda a lateral aqui em pontos altos, vou lá na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E assim tá o nosso trabalho com a nossa carreira 11 finalizada, tá? Como eu falei pra vocês, eu fiz pela foto e dei uma adaptada na foto. Então, agora nós vamos dar a volta número 12, ainda com o barbante rosa. Aí depois a gente vai trocar, fazer uma carreira na outra cor e depois vai voltar pro rosa. Para iniciar a carreira número 12, como as outras 3 correntinhas. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos permanecer fazendo os aumentos aqui na nossa curva. Então, ainda por essa carreira, a gente vai permanecer. Aí, chega aqui no último ponto do motivo, coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. Só que agora, aqui no meio, de um motivo para outro, a gente vai mudar, que vai fazer o quê? Nós vamos fechar esse espacinho. Então, aqui eu tenho 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos, ó, no mesmo lugar. Sigo pro próximo motivo e vou fazendo a mesma coisa. Um ponto alto para cada de base, chegar no último, faço um aumento e passar de um motivo para o outro, preencho o espacinho de 2 correntinhas, colocando 2 pontos altos. Dessa forma, eu vou trabalhar toda a curva. E toda a curva, como eu expliquei pra vocês, ó, permaneci fazendo o aumento no último pontinho de cada motivo e entre um motivo e outro, onde a gente tinha 2 correntinhas, eu fiz 2 pontos altos e fiquei com o canto, a nossa curva toda preenchida em pontos altos. Aí, aqui eu cheguei no último motivo para ir pra parte reta. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou preencher esse espacinho de 2 correntinhas, fazendo 2 pontos altos. 1 e 2 pontos. Aí, aqui na nossa parte reta, onde eu tenho toda ela feita em pontos altos, vou seguir somente repetindo os pontos, ó. Para cada ponto alto de base, eu vou fazendo um ponto alto. Olha, então, eu vou seguir aqui a parte reta, como mostrei pra vocês, repetindo os pontos altos, que aqui a gente não tem aumento, é só seguir nem aumento nem diminuição. No espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Em cada motivo, no último ponto do motivo, vou permanecer fazendo o aumento. Assim, eu vou fazer toda a curva desse lado, que é igualzinho ao que eu fiz lá do outro lado,
e vou seguir na parte reta e vejo vocês aqui no final da carreira de número 12. No final da carreira de número 12, então ela ficou toda fechada em pontos altos, mantendo os nossos aumentos das curvas. Fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Olha, assim tá o nosso trabalho com a carreira 12 finalizada. Agora a gente vai dar uma volta de outra cor, né? No meu caso aqui eu vou usar o lilás clarinho, o lilás tom bebê. E aí, se você quiser, vai ser da cor que você estiver fazendo. Eu vou usar agora uma carreira em lilás, depois eu vou voltar pra carreira rosa e depois vou finalizar o tapete com o lilás. Então, eu não vou cortar o fio e vou mostrar pra vocês como, tá? Pra não ter aquelas emendas, então eu não vou cortar o fio por enquanto. Carreira 12 finalizada, eu vou vir agora com o lilás, que eu vou fazer uma carreira com ele. Deixo uma ponta pra lá, não precisa ser tão grande. Venho aqui, puxo a laçadinha e o lilás já ficou aqui pra esse lado. Agora eu pego o rosa, coloco ele um pouquinho aqui pra trás, pego o lilás e dou uma laçadinha. Pego o rosa, coloco pra frente e dou mais uma laçadinha, segunda correntinha. Pego o rosa novamente, jogo ele lá pra trás e faço a terceira correntinha. Então, aqui eu já fiquei com a altura de um ponto alto e já fiquei com o lilás que eu vou trabalhar agora e o rosa vai ficar aqui aguardando, ó. Eu não cortei ele, então ele vai ficar aqui aguardando. Você desembola ali os dois, deixa o lado do lilás que você ir trabalhando. Eu vou fazer uma carreira toda em pontos altos, só que pegando só a argolinha de trás. Esse lilás eu venho com ele aqui pra ir arrematando. Vou fazer os pontos altos, ó. Aqui eu tenho ponto alto com duas argolinhas, eu vou pegar somente a de trás, tá? E assim eu faço um ponto alvo em relevo baixo, tá? Não é um alto relevo, é um relevo baixo. Então, pego a argolinha de trás e faço um ponto alto. Vou na próxima, pego somente a de trás e faço um ponto alto. Na próxima, aqui você trabalha com um pouquinho mais de cuidado, tá, gente? Porque como a gente tá pegando só uma argolinha, então você trabalha com cuidado pra ele não ficando muito frouxo e puxando muito a argolinha de trás, tá? Então, vou pra cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto em baixo relevo, pegando só a argolinha de trás. Quando chegar no aumento, aqui na curva, na parte do aumento, eu vou manter o aumento, tá? Então, eu fiz um ponto alto em baixo relevo, vou no mesmo argolinha e faço mais um ponto alto no mesmo lugar. E sigo ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no outro aumento, né? Em cada parte aqui, na reta do nosso motivo, temos os aumentos. E aí, eu continuo fazendo. Venho aqui, faço um ponto alto. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, permaneço fazendo os aumentos da parte oval do nosso tapete. Tá? E aí, vou permanecendo fazendo os aumentos. Chegando ao final da carreira 13, vou fazer aqui o último ponto alto. Embaixo o relevo no lilás. Passo o ponto. Aí eu venho aqui onde iniciamos, ó, na terceira correntinha, eu introduzo a agulha, só que aí eu venho com o rosa. O rosa que tá lá aguardando, ó, ele está aguardando, aí eu pego o rosa e faço a laçadinha com ele. Puxo aqui o lilás. Pra ficar bem firme. Aí, agora eu vou puxar o lilás pra frente e fazer uma correntinha com o rosa. E vou ajustando. Puxo o lilás pra trás e faço a segunda correntinha com o rosa. E puxo o lilás pra frente novamente e faço mais uma correntinha com o rosa. Então, aqui eu fiquei com a altura de um ponto alto. Se você tiver uma outra forma de fazer, fique à vontade. Eu faço assim, tá? Pra trocar as cores. Então, agora eu vou laçar e vou dar mais uma volta toda em pontos altos, só que agora com a cor rosa. Ó, vou deixando o lilazinho, ficou esperando a gente aqui, ó, que a gente vai usar ele a partir da próxima volta, e aí já vai cortar o rosa, tá? Eu venho e permaneço fazendo a mesma coisa, ó, ponto alto sobre ponto alto, embaixo o relevo,
que é que a gente pega somente a argolinha de trás e faz o ponto alto. Sigo do mesmo jeito. Chegar ali no aumento, eu vou permanecer o aumento. Permanecer fazendo o aumento. Então, você vê que ele já vai ficando um relevinho. Ó, chegar aqui bem na parte onde temos os aumentos, eu vou fazer um ponto alto. E aí, vou no mesmo lugar do relevo, baixo o relevo e faço mais um ponto alto. E sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, normalmente, igual fizemos as duas carreiras anteriores. Tá? Já vendo que vai dando uma delicadeza, ficando esse relevinho. Tô aqui chegando no final da carreira, eu faço o último ponto alto em relevo no rosa. E vou lá na terceira correntinha, onde nós iniciamos. Vou vir aqui com a agulha, ó, deixo o rosa aqui pra baixo. E vou fechar a carreira com o lilás. Puxo a laçadinha, puxo o lilás e finalizo a carreira com o lilás. Aí a gente vai ajeitando, aí aqui eu posso fazer do mesmo jeito, ó. Passo um rosa pra frente. E faço uma correntinha. Aqui eu posso fazer só uma correntinha, porque eu não vou usar mais o rosa. Tá? Então, o rosa eu já posso cortar, vou cortar um pouquinho maior, pra ir trabalhando com ele por dentro. Então, agora eu só vou trabalhar com o lilás, finalizar o tapete. Ó, aqui tá a ponta, que eu deixei aqui por trás, já fiz uma correntinha. Vou fazer mais duas, que vale como primeiro ponto alto. Aí, o rosa tá lá atrás, eu vou ir pegando ele. Vou fazer aquele biquinho, vou iniciar agora, né? O biquinho é aquele que a gente faz 7 pontos altos, um do lado do outro. Que eu já tenho 2, vou no próximo, tenho 3... Próximo 4, e vou pegando aquele fiozinho rosa. Aqui fiz 5, 6. 6 e 7. Faço duas correntinhas, pulo um ponto de base no próximo, começo a fazer um novo grupinho de 7 pontos altos. Pego somente na argolinha de trás. 3, 4, 5, trazer mais pra cá, 6 e 7. Aí, duas correntinhas, pulo um ponto de base no próximo. Começo a fazer um novo grupinho. Então, nós vamos fazer, gente, os grupinhos de 7 pontos altos. Pego somente na argolinha de trás, fazer duas correntinhas e pular um ponto de base. Sendo que, por 4 vezes, nós vamos ter que pular 2 pontos de base. Então, eu vou pular, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, pra dar certo os grupinhos, que eu já fiz até o final, aí eu vi a diferença que deu. Então, aí, por 4 vezes, eu vou pular uma vez aqui 2 pontos de base, uma aqui são 2, 3 e 4. Então, por 4 vezes, eu vou pular 2 pontos de base entre um grupinho pro outro, tá? Eu escolhi fazer assim, ó, vou fazer um aqui, outro nessa ponta e um lá na parte reta, tá? Então, segue fazendo os grupinhos, 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulando um de base. Por 4 vezes, pulo 2 de base. E a partir do terceiro, começo a fazer o grupinho, tá? Vou dar toda aqui a minha volta e já venho com vocês. Minha gente, eu tinha falado pra vocês que a gente ia fazer por 4 vezes, pular 2 pontos altos, né? Só que, na verdade, eu só fiz por 3 vezes. Vou colocar aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Eu havia falado que nós íamos pular por 4 vezes, né? 2 pontos altos de base. Só que eu só pulei 3, ó. Eu pulei um desse lado, um aqui na parte reta e um na parte curva desse lado. Quando chegou aqui na parte reta, eu pulei apenas um ponto. Tá? Em todos eu pulei só um. Então, que eu pulei 2 pontos foram por 3 vezes, tá? E aí, acabou aqui dando certinho. Eu fiz o último grupinho de 7 pontos altos e aqui vou fazer as 2 correntinhas e fechar. E sobrou só um pontinho aqui pra mim pular, tá? Então, pra dar certinho, a gente pula por 3 vezes 2 pontos altos e o restante ali tudo pulando apenas um. Aqui no último dá certinho um ponto alto. Aí, eu faço 2 correntinhas e vou lá na terceira correntinha onde eu iniciei
e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Ó, nosso trabalho com a carreira 15 finalizada, tá? Desse jeito. 16, vou caminhar até o próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiquei em cima do segundo ponto no nosso grupinho de 7 pontos altos. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, pegando só a argolinha de trás até o penúltimo ponto desse grupinho. Vou deixar aqui o último sem trabalhar. Então, pulei o primeiro e o último. Fiquei com 5 pontos altos. 2 correntinhas, vou lá no meio das 2 correntinhas que eu tenho de espaço. Pego só aqui na argolinha de trás e faço um ponto alto. 2 correntinhas, vou sobre o próximo grupinho de 7 pontos. Pulo o primeiro, a partir do segundo, vou trabalhar 5 pontos altos. Tudo em relevo, pego aqui na argolinha de trás. 3, 4 e 5. Deixo o último sem trabalhar, faço 2 correntinhas. Vou aqui no espaço de 2 correntinhas, no primeiro espacinho, ó, na primeira correntinha eu pego a argolinha de trás e faço um ponto alto. 2 correntinhas, vou pro próximo grupo, pulo o primeiro, a partir do segundo, vou fazer os 5 pontos altos em relevo. 3, 4 e 5. Deixo o último sem trabalhar, 2 correntinhas, vou aqui na primeira correntinha, na argolinha de trás, faço um ponto alto. Assim, nós vamos dar toda a volta no nosso tapete. Tanto na parte da curva, como na parte reta, vai ser feita assim, essa sequência. Como eu expliquei pra vocês agora. Vou fazer toda a minha volta e venho aqui no final com vocês. Tô chegando no final da carreira de número 16. 2 correntinhas. Vou fazer o último grupinho de 5 pontos altos. Pulo o primeiro. E vou fazendo o último grupinho. Três. 4. Deixa eu arrumar aqui. 5. 2 correntinhas lá, as 2 correntinhas na primeira, um ponto alto, 2 correntinhas e na terceira correntinha onde iniciei a carreira, fecho fazendo um ponto baixíssimo. E assim, então, nosso trabalho com a carreira de número 16 finalizada. Vamos iniciar nossa carreira de número 17, a penúltima carreira do tapete. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo em cima do grupinho de 5 pontos. Vou caminhar para o próximo ponto fazendo um ponto baixíssimo. Subo 1, 2 e 3 correntinhas, já vai valer como meu primeiro ponto alto. E agora, vou fazer mais 2 pontos altos, um sobre cada de base, pegando somente a argolinha de trás. Como eu estou aqui na curva, ó, aqui começou, daqui pra cá é a parte reta e daqui pra cá é a curva. Então, aqui eu vou colocar uma correntinha de separação, porque eu estou na curva. Vou vir aqui sobre o ponto alto da carreira anterior e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou vir aqui dentro e fazer 3 pontos altos, sem fazer correntinha de separação. Coloco 2 e 3 no mesmo lugar. Agora, eu faço uma correntinha, sobre o grupinho à frente, pulo o primeiro, e a partir do segundo, trabalho 3 pontos altos. Então, onde a gente tinha um grupinho de 5, agora eu vou ter 3 pontos altos trabalhados em relevo. Somente pegando a argolinha de trás. 2 correntinhas, vou lá no ponto à frente, desculpa, é uma correntinha, porque eu tô na curva. Vou laçar aqui no ponto alto
da carreira anterior, faço um ponto alto, uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e mais um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo grupinho e faço a mesma coisa. Então, toda a volta, a parte curva, eu vou trabalhar com uma correntinha aqui, ó. Entre o grupinho de 3 pontos e o grupinho de 5 pontos, eu vou fazer uma correntinha. Tá? E quando chegar lá na parte reta, eu explico pra vocês. Deixa eu mostrar bem pra vocês aqui, então, a parte da curva. Ó, aqui terminou a parte da curva, vai iniciar aqui a parte reta. Aí, aqui a gente colocou uma correntinha aqui e uma correntinha aqui. Agora, por 5 vezes, eu não vou colocar essa correntinha, então, eu só laço, depois do grupinho de 3 pontos, vou lá sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha e 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 e 3. Uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Agora, aqui onde eu estava fazendo a correntinha, eu não faço laço, venho aqui a partir do segundo e faço 3 pontos altos sobre o grupinho de 5 pontos da carreira anterior. Então, aqui já fiz uma vez, aí laço novamente, venho no grupinho, faço um ponto alto, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, tudo no mesmo lugar, e aí laço e já venho pro próximo e começo a fazer. Então, aqui eu já trabalhei 2 vezes sem fazer a correntinha aqui e aqui. Aí, eu vou trabalhar no total de 5, depois começo a fazer a parte da curva, onde a gente coloca uma correntinha aqui e aqui. Trabalhando com uma correntinha, aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes não fiz a correntinha. Agora, eu começo a colocar novamente a correntinha e depois vou fazer por 5 vezes desse lado. 1, 2, 3, 4 e 5 sem a correntinha. E finalizo esse último motivo com a correntinha de espaço. Desse lado ficou assim, ó. Até aqui eu trabalhei com uma correntinha e depois 1, 2, 3, 4, 5 vezes não fiz a correntinha. Agora, eu vou fazer para finalizar a carreira. Então, chegando aqui no último grupinho, dos 5 pontos altos, faço uma correntinha. Aí, vou lá, faço um ponto alto, mesmo esquema. Uma correntinha. 3 pontos altos. Uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Aí, faço uma correntinha, vou lá na terceira correntinha onde iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira 17. Finalizamos a carreira 17, assim está o nosso trabalho. E agora, nós vamos dar a última volta no nosso tapete, que é toda feita em pontos baixos, em relevo. Tá? Vamos lá que eu vou explicar pra vocês. A carreira 18, a última carreira. Fechei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Ou no próximo ponto de base, na argolinha de trás, e faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo, pegando somente a argolinha de trás. Aqui, na correntinha, pego a argolinha de trás e faço um ponto baixo. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Então, basicamente, nós vamos trabalhar assim. Para todos os pontos de base e a correntinha onde tem correntinha, vou fazer um ponto baixo em relevo, pegando só a alcinha aqui de trás, ó. E aqui, ponto baixo, o próximo ponto baixo, pontos baixos, e aí você vai fazendo de um jeito mais soltinho o ponto, tá? Não precisa apertar tanto. No próximo, ponto baixo. E assim eu vou seguindo por toda a volta. Ó, cada argolinha que eu tenho aqui de trás, essa daqui é da correntinha, um ponto baixo. Do ponto, um ponto baixo. Ó, pra cada argolinha, vou fazer um ponto baixo.
E essa vai ser a nossa última volta do tapete, ó, vai ficando o detalhezinho em relevo também. Vamos dar toda a volta desse jeito, tanto na parte da curva, como na parte reta, onde a gente tiver a argolinha, pego somente a de trás e faço um ponto baixo. Vou dar toda a minha volta e já venho finalizar o tapete com vocês. Chegando no finalzinho da carreira 18, essa última carreira, eu vim fazendo um ponto baixo para cada argolinha da nossa carreira anterior. Vou fazendo aqui os últimos. Eu faço mais um. Tenho mais uma argolinha, faço mais um ponto. E aqui onde eu iniciei, com uma correntinha, eu introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Dou mais uma laçadinha que eu posso cortar esse fio e arrematar. Corto um pouquinho maior, então vou arrematar. Aí ficou só 2 fiozinhos pra gente arrematar, gente. Ó, nós trocamos de cor, mas aí fez aquele esquema de ficar guardando. Então, eu tenho esses 2 fiozinhos aqui pra arrematar. Aí, eu faço assim, com a agulha de crochê mesmo. Eu passo pra cá, ó, e dou uma travadinha aqui no fio. Ó, dou uma puxadinha. Aí, venho pra cá. Aí, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Esse aqui eu puxo pra cá. Aqui eu vou cortar um pouquinho. E vou separar em 2 lados. Como é o fio 6, eu vou deixar 3 fiozinhos pra cada lado. Deixo 3 pra cá e 3 pra cá. Venho aqui dentro. Pego 2 fiozinhos. E passo um cordãozinho pra um lado. E deixo o outro pro outro lado. Aí, aqui eu dou 3 nozinhos. Ó, o primeiro eu não aperto tanto. O segundo eu aperto bem forte. E o terceiro eu aperto bem forte. Se quiser, pode fazer um quarto também, vai ficar bem um nó cego. Aí, aperto e corto aqui bem rente. Aqui não corre o risco de desmanchar e fica esse nozinho bem pequenininho aqui do lado avesso. Vou fazer a mesma coisa com esse fio e a gente já vem ver o resultado final do nosso tapete. E esse é o resultado final do nosso tapete econômico Baby, tá? Você também pode fazer em outras cores, outras combinações, mas ele fica bem bonito, gente, em tom baby mesmo, tom bebê, para quarto de bebê, fica coisa mais linda. Então, um acabamento diferente daquele tapete que nós já temos aí no canal. Eu achei que ficou muito lindo dar esse detalhe aqui, ó, num baixo relevo, mas que fica bem diferente, bem bonito mesmo, tá? Então, como eu falei lá no início, foi pela uma foto da artesã Sil Emídio, que eu peguei e fiz através da foto, e aí reproduzi pra vocês com algumas modificações. E esse é o resultado do nosso tapete, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha no vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, tá? Ajudar o canal a crescer aí, se inscreva. E é isso aí, gente. Até o próximo. Logo mais com um tapete grande aí de sala. Um beijo no coração de vocês e coração pra vocês. Até o próximo.